Então, queridos, boa noite para quem chegou, para quem está chegando. Então, a gente vai dar só mais um minutinho aqui. Então, hoje a gente vai seguir o nosso padrão, né? A gente vai fazer as preces, e aí eu trouxe uma meditação, que a gente já fez, mas eu trouxe para hoje, para a gente se lembrar da importância da gente olhar para a nossa mente e ver a nossa mente operando no modo não conceitual e no modo conceitual. Então, é discernindo aparências e designações. O Lama nos ajudando a fazer esse processo, assim. Então, eu trouxe para a gente ir ouvindo devagarzinho e começando a compreender como fazer essa prática, né? Que é importante, que exatamente está dentro do aspecto de desenvolver sabedoria, né? Que é olhar para a nossa mente e olhar com as perguntas, com a investigação que a gente precisa fazer, né? Então, aqui ele vai, essa prática de hoje que eu escolhi, ele é discernindo aparências e designações daquele retiro maravilhoso de 2019, da fase 1, do Tantra Vajra, que eu adoro aquela fase 1, tá bem didática, assim, em termos de prática que ele fez. Então, essa aqui é a número 6, que já está tudo lá no nosso drive, que a gente já viu isso, né? Lembra que a gente passou aqueles domingos fazendo, né? Aquelas 11 meditações, então essa é a número 6. Eu trouxe ela para a gente fazer hoje, para a gente se conectar com essa prática de parar, olhar, saber olhar, ver a nossa mente operando. A mente, as consciências dos sentidos e a consciência mental operando, assim. Então, para a gente ir se familiarizando, né? Com a prática de olhar para a nossa mente, que é o ponto, né? Tá bem? Então, vamos lá, né? Ver o nosso horário. Matias chegando aí. Deixa eu dar um olá para o Matias aqui. Matias, acho que não me lembro na terça passada, acho que ele veio. Boa noite, Matias. Quem está chegando agora, a gente vai começar então. Eu vou... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então tá, então vamos começar com as preces. É a nossa prática de hoje de meditação, conduzida pelo Lama Long Wallace, discernindo aparências e designações, ou seja, olhando para a nossa mente, para o funcionamento da nossa mente. Aí depois a gente vai pegar os textos que eu prometi e a gente não conseguiu ver antes. Deixa eu compartilhar aqui. Eu acho que esqueci de fechar eu vou fechar os microfones, tá? Só porque senão eu vou esquecer disso e na hora da meditação vai ter problema. Então vamos trazer a nossa atenção, abrir espaço na nossa mente para a gente estar aqui agora juntos, para encontrar o Dharma, encontrar o Buda, o Guru Rinpoche nos ensinamentos que a gente vai ver, através dos nossos lamas, dos vários mestres que a gente vai ver hoje aqui. E a gente se sentir completamente afortunado por ter essa condição de praticar, de encontrar as causas e as condições para a nossa prática. Reconhecendo a nossa vida humana preciosa. Preciosa porque a gente tem as causas e condições para praticar. Por isso que ela é preciosa. Nem todos os seres humanos estão nessa condição. E a gente também se lembra da impermanência, que todos os fenômenos são como ondas no oceano, surgem de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Tudo, a nossa vida é impermanente, nosso corpo é impermanente, as situações são impermanentes. A gente também lembra de que a realidade ela é resultado da lei de causa e efeito. Tudo surge de causas e condições, por isso que são impermanentes, mas por isso que geram resultados específicos também. Então, a gente vê a importância da gente se mover com cuidado, porque nossas ações também geram impacto. As situações que a gente está vivendo agora foram resultado das causas e condições reunidas anteriormente. Então, agora a gente tem o poder, o potencial de gerar as condições para o nosso futuro. Então, a gente se liga no nosso comportamento, na nossa atitude, em corpo, em fala e em mente. Buscando cultivar aquilo que seja mais favorável para o nosso caminho. E a gente se lembra que a realidade, enquanto a gente estiver operando com essa mente em dualidade, a gente vai experimentar o sofrimento. Uma mente que não está reconhecendo a sua verdadeira natureza, que momentaneamente está contraída num senso de eu, algo existente inerentemente, vivendo um mundo separado existente inerentemente. Essas são as causas da
das aflições mentais, das ações não virtuosas e do sofrimento. Então, é com esse espírito, lembrando desse contexto, que a gente aí faz sentido a gente praticar. E a gente vai tomar refúgio naquilo que vai nos ajudar nesse processo. As 3 joias e o cultivo da bodhicitta, que é a mente do despertar. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo lama desse chedo peku kunchu sungiran zen lam dadandro du sem chen chanchu bordu kyapsuchi. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. E a gente aspira cultivar e realizar a bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Sem que drua kundu lama sangedro ni ganla gandu trileke drua drua danchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito no despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Então, a gente faz a prece 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática de hoje, que a gente aspira a realizar Guru Yoga, que é reconhecer que a nossa mente é inseparável da mente do Guru e de todos os Budas. Então, a gente pode fazer as 3 vezes que a gente fizer, recebendo as 3 iniciações, que remove os obstáculos de corpo, de fala e de mente. Agenu jansam pema gesadam polam yasen chagenu ne pema june jesudram kudu kandro mampe por kiki jesu dadruki jengi lopchi sheksu so Guru Pema Siji Hum Again Again Jan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagin Yudrunyem Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jinge Lopchi Shiksu So Guru Pema Siji Hum Hum Again Again Ujan Sam Pema Gesadam Polam Yasen Chagin Yudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Por Kiki Jesu Dadruki Jai Lopchi Shiksu So Guru Pema Siji Tendo recebido as 3 iniciações que removem obstáculos e grosseiros do nosso corpo, fala e mente. Então a gente imagina Guru Rinpoche agora emitindo as bênçãos das 3 luzes simultaneamente, dos 3 pontos para os nossos 3 pontos, testa, garganta, coração.
E a gente recebe as bênçãos que removem os obscurecimentos mais sutis. Guru Rinpoche se dissolve em luz. A gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz. Desce pelo nosso canal central. Repousa em nosso coração. Sentimos as bênçãos dessa união, desse reconhecimento da inseparabilidade da nossa mente com a mente do Guru Rinpoche e de todos os Budas. Essa prática de Guru Yoga nos empodera para nosso estudo hoje. Então a gente segue com essas bênçãos, a gente segue para a nossa prática de meditação de hoje, discernindo aparências e designações. Às vezes podem encontrar uma postura confortável, que a gente vai fazer a prática de 24 minutos, conduzida pelo Lama, tá? We begin as always by settling body, speech and mind in the natural state. Nós começamos, como sempre, estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Continuing to rest in that stillness of non-conceptual, discerning awareness. Continuando em repouso, nessa consciência não conceitual e discriminativa, Open your eyes. abra os olhos, Open all of the 5 sense doors. abra todas as portas dos 5 sentidos. Let the light of your awareness illuminate the space of the mind as well. E deixe também a luz da consciência iluminar o espaço da mente.
We've done this before. Nós já fizemos isso antes. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência And nakedly be aware of all manner of appearances arising from moment to moment. e tome consciência de todas as aparências que surgem a cada momento. Resting in the stillness of awareness in the midst of the movements of sensory and mental appearances. Descanse na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. These appearances have no labels built in. Essas aparências, elas não têm rótulos dentro delas. They do not by their own nature refer to anything else. Elas por si sós não se referem a nenhuma outra coisa. The colors are just colors. As cores são apenas cores. The thoughts are just thoughts. Os pensamentos são apenas pensamentos. By their own nature, they don't belong to anything. Pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém. They don't refer to anything. Eles não se referem a coisa alguma. They're simply appearances arising and passing from moment to moment. São apenas aparências, surgindo e desaparecendo a cada momento. That's when we view them from a purely non-conceptual perspective. É assim que nós as vemos de uma forma puramente não conceitual. The mind is not just non-conceptual. Mas a mente não é apenas não conceitual. From this non-conceptual perspective of awareness, observe the conceptual activities of the mind. Dessa percepção da consciência não conceitual, observe as atividades conceituais da mente. And observe how the mind, the conceptual mind, conceptually designates objects. E observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. And thereby brings them into existence relative to that conceptual mind. Dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. The mind literally conceives of objects A mente literalmente concebe os objetos and brings them into existence by the power of conceptual designation. e os trazem à existência pelo poder da designação conceitual. At which point these conceptually designated objects do have causal efficacy. Até que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Observe how this occurs. Observe como isso acontece. We hear a sound, Nós ouvimos um som. and the mind designates the Amen. sound of someone coughing. A mente designa. Esse é o som de alguém tossindo. We see a color. Nós vemos uma cor. The conceptual mind apprehends it as the color of a sweater. E a mente conceitual apreende como a cor de um casaco. We experience the appearance of a tactile sensation, and the mind apprehends it as the feeling in my knee. Surge uma aparência tátil e a mente apreende. É uma sensação do meu joelho. On the basis of appearances, the conceptual mind designates objects. Com base nas aparências, a mente conceitual designa objetos That have those appearances as its attributes.
que tem essas aparências como atributos. But those objects exist only relative to the mind that conceives them. Mas esse objeto existe exclusivamente na dependência da mente que o concebe. Those objects are not discovered. Esses objetos não foram descobertos. They are created Eles são criados by the conceptual mind. pela mente conceitual. Just as appearances Assim como as aparências are illuminated by non-conceptual awareness. são iluminadas pela consciência não conceitual. Is this so or not? Isso é assim ou não? Observe closely. Observe de perto. When you find yourself caught up in rumination, your awareness has fused with the discursive thinking. Quando você perceber que entrou em ruminação e a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo, And your awareness goes to the referent of the thought. e a sua consciência for atrás do referente do pensamento, Which the conceptual mind designates. ao que a mente conceitual designou, When you observe that your mind has been carried away by distracting thoughts, quando você perceber que a sua mente foi arrastada pelas distrações, relax. relaxe. Release the identification with the thinking. Solte a identificação com o pensar. Return to the stillness of awareness, non-conceptual. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. And simply observe thoughts as thoughts, E simplesmente observe pensamentos como pensamentos, without even designating them as such. sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Simply observe the appearances which have no labels, Simplesmente observe as aparências que não têm rótulos, and yet are distinct, not blended together. mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. Observe how your mind perceives the world of appearances. Observe como a sua mente percebe o mundo das aparências And conceives the world of objects and subjects. e concebe o mundo de objetos e sujeitos, Which we imagine to bear appearances as their qualities. que nós imaginamos que eles têm as aparências como qualidades. Let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Então, enquanto vocês estão se alongando, eu vou pegar aqui um livro. E aí, tudo bem? Algum comentário? Já foi mais fácil fazer hoje essa prática? Dentro do contexto que a gente já tem um pouco, né, dos ensinamentos, das 4 aplicações da atenção plena, da natureza, né, a gente ter olhado aquelas 3 marcas da existência, né, impermanência, a insatisfatoriedade, a ausência de eu, a gente vai começando a penetrar e vai ficando mais, agora fazendo mais sentido, assim, né? Alguém quer fazer deixa eu abrir aqui os microfones, desculpe. Pronto. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Uma dúvida? Só um comentário. Eu acho que esse esforço de fazer a prática diariamente e tentar realmente acalmar essa cascata de pensamentos, né? Ele vai dando resultado. Precisa de muita paciência, né? Porque a todo instante a gente se descobre perdido lá em um monte de pensamentos, imagens, mas essa aproximação de como é isso, de olhar para esses pensamentos sem me grudar neles, né? Acho que isso é muito interessante, uma maneira de ver bem intrigante, assim, bem interessante. Eu estou achando que o esforço realmente, eu preciso aumentar muito o meu esforço, mas já dá para sentir que tem uma luz no fim do túnel. Que bom, é isso mesmo, assim. E a gente vai entendendo, na verdade, o que a gente está olhando, né? Qual é a perspectiva da confusão? Se a gente não entende a perspectiva da confusão, a gente não vai saber qual é o caminho para liberar essa confusão, né? Então, a gente está entendendo a perspectiva da confusão e está entendendo que a confusão surge toda toda a nossa experiência surge da nossa mente. A consciência que experimenta toda a realidade. Então, a gente começa a ter essa perspectiva. E aí agora, o fato de a gente estar podendo olhar para a mente, isso é uma coisa maravilhosa. Mesmo a gente vendo a gente precisa ver a confusão para atravessar a confusão. Entende? É vendo a confusão que a gente atravessa a confusão, que a gente ilumina a confusão. Então, a gente já está no caminho, já está funcionando. Agora, a gente vai tendo, vai compreendendo, vai entendendo o contexto, vai conhecendo os métodos, aí vai vendo qual é a nossa condição, e aí a gente vai também, aí a gente vai redirecionando as nossas prioridades, a nossa vida, porque se a gente tira um momento assim, do dia para focar nisso, né, e praticar, e depois a gente se esquece completamente, volta nos padrões usuais completamente, aí a gente está meio que enxugando gelo um pouco, né? Mas assim, faz parte do processo isso, mesmo isso faz parte do processo, né? Pois fala, Cris. O que eu tenho muita dificuldade ainda é, por exemplo, com os olhos abertos, né? Porque é muito automático você, com os olhos abertos, nomear, né? Ter a mente conceitual. Isso eu tenho uma dificuldade assim brutal. Com os olhos fechados eu ainda consigo mais ter pequenos momentos assim de quietude da consciência. Agora, com os olhos abertos é muito difícil. Mas a gente, na verdade, nessa prática, a gente não está tentando silenciar a mente conceitual. A gente está tentando ver a operação do espectro, todo o espectro da consciência. Porque tem as 5 consciências de sentidos físicos, que são consciências naturalmente não conceituais, porque elas só discriminam aparências. A consciência visual discrimina cores e formas, a consciência sonora discrimina sons,
né, ondas que chegam como sons para nós, e assim vai. A consciência tátil discrimina as sensações, e a consciência mental atribui nomes, significado, né? Aí a operação conceitual está ligada à consciência mental. Mas a gente opera com as 6 consciências, fora a 7ª e a 8ª, que já estão dadas, mas a gente não está olhando para elas agora. A gente está olhando esse complexo das 6 consciências, que é a nossa experiência dessa mente incorporada, né? Esse complexo mente-corpo. Principalmente essas 6 primeiras consciências, são mais grosseiras, assim. Mas nosso objetivo não é silenciar, é ver a operação. Então, ver que toda vez que você abre o olho e olha para um conjunto de aparências na sua frente, você já só vê objetos, você já está vendo como é que a mente conceitual está operando. Está entendendo? Então, é ver a realidade, ver a experiência. A gente está buscando um determinado tipo de experiência. A gente está vendo a experiência que está surgindo. Porque na hora que você começa a ver, eu olho, né, daqui do meu altar, tem tigelas de água. Mas tigelas de água aí você começa a ver, é um conceito que eu atribuí a esse conteúdo ali, esse recipiente lá, que eu chamo de pote, tigela, também um outro nome para aquele que é objeto de metal, que tem determinada forma. É uma forma, uma cor, que eu chamei o nome de tigela, mas agora no meu altar é tigela de água, oferenda de água. Já tem outros rótulos em cima, né? Então, a gente vai ver só... A gente não está buscando um determinado experiência, nós estamos vendo a experiência. Nós estamos tentando discriminar, entender a experiência, iluminar a experiência. Entende? É só isso. Então, tá. Então, eu tinha combinado com vocês hoje de a gente trazer, como a gente terminou o capítulo 11, né, que foi as 4 aplicações da atenção plena, no nosso caminho de 8 passos, ou dos 3 treinamentos elevados, seria a etapa da sabedoria, né? Mas aqui dentro da perspectiva do caminho individual, do caminho Theravada, do caminho Hinayana, da primeira etapa do caminho do Buda, né? É o caminho onde a gente busca conectar com a confusão e se liberar da confusão. Né? Depois, a partir desse capítulo 12, que é o que a gente vai entrar, o Lama vai falar agora do caminho Mahayana, que é um escopo mais amplo, que vai se abrir. Mas a gente não vai começar agora, vamos pegar nele agora. Eu queria, antes da gente começar o capítulo 12, eu queria trazer 2 textos. Um do Jack Kornfield, que está ligado à tradição Theravada. Eu tirei desse texto aqui, desse livro dele, Psicologia do Amor. Psicologia do Amor é ensinamentos universais para a busca da felicidade verdadeira, da verdadeira felicidade. Ele comenta, na verdade, um ensinamento que tem 23 versos, e cada capítulo ele comenta um desses versos. É bem interessante, assim, traz o caminho da perspectiva Theravada. E ele traz, então, as 4 aplicações da atenção plena aqui também, nesse livro. E aí ele tem, num dos capítulos, antes dele explicar as 4 aplicações da atenção plena, ele traz uma prática, ele chama de os 4 princípios para a transformação atenta. Então, ele traz com esse texto aqui, uma aplicação prática das 4 aplicações de atenção plena na nossa vida. Certo? Então, eu achei interessante a gente fazer essa ponte antes da gente seguir, né, olhando agora o caminho Mahayana, que a gente vai agora para coisa mais... A gente vai olhar agora de forma mais profunda um pouquinho os ensinamentos, vai chegar um pouco, né, na nossa experiência mais sutil. É legal a gente ter primeiro uma ferramenta para a nossa experiência mais grosseira. Né? Shamatha é importante, a quietude, e um olhar, desenvolver essa mente que olha, que atravessa a realidade, que é a mente da sabedoria, importante. Então, essa prática que ele vai trazer aqui, os 4 princípios da transformação atenta, uma ferramenta que ele montou, que nessa ferramenta está o uso das 4 aplicações da atenção plena. Mas é muito importante aqui, está trazendo uma coisa maravilhosa, assim, uma chave assim, para a gente lidar com as circunstâncias. E o outro texto que eu pensei em trazer para vocês também, rapidinho aqui, é uma outra perspectiva. Ele é um mestre Theravada, o Jack Kornfield, né? E eu vou trazer um textinho rápido, pequenininho, de um mestre Dzogchen, um outro mestre Dzogchen, que é o Nankai Norbu Rinpoche, Sogyal Nankai Norbu. Ele já faleceu uns 3 anos atrás, antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, mais ou menos. E ele é um mestre Dzogchen, foi também aluno, o Lama Santen foi aluno dele, um tempo ele estava sediado na Itália. Mas ele tem um texto bem interessante, Estando Presente.
um pouco como a gente pode aplicar a atenção no nosso dia a dia. Então, como a gente está saindo desse capítulo da aplicação da atenção, aí vou trazer essas duas perspectivas assim, que a gente pode ser útil para a gente aqui e a gente já guardar um pouco. Então, podemos seguir? Alguma contestação? Não, né? Então, tá. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Os 4 princípios. Share. Aqui. Pronto. Então, a gente vai ver primeiro o texto do Jack Kornfield, desse livro, Psicologia do Amor, da editora Curtis. Eu vou colocar esse textinho lá no Drive, tá? No nosso Drive do alunos do Lama Alan Wallace, tá? Materiais que ficam lá naquela Linktree, lá da descrição do grupo. Aí você vai em materiais do Drive, aí vai ver estudo do budismo tibetano, aí lá eu vou colocar esses 2 textos que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então tá, então ele vai dizer assim, ele traz uma palavra de Krishnamurti, que foi um indiano, né, da tradição, eu nem sei qual foi a tradição Krishnamurti, acho que era teosofia, né? Ele diz assim, o aprendizado acontece apenas em uma mente que é inocente e vulnerável. Então, a gente precisa cultivar essa mente de principiante, como diz também os mestres Zen, assim, né? Uma mente aberta, fresca, que acolhe a experiência antes de reagir a ela, assim. Aberta, fresca. A gente olha para a experiência e tenta iluminar ela, assim, antes da gente reagir. Porque uma coisa que o Lama falou nessa prática que a gente fez hoje, ele disse, a gente vê que a nossa mente conceitual, ela cria os objetos e os sujeitos. Então, nós estamos construindo não só o nosso mundo, quando a gente olha para fora, a gente está construindo o mundo fora e a identidade que experimenta o mundo, o sujeito. Então, nós estamos nos criando o tempo inteiro. Então, é importante a gente ter essa perspectiva de abertura, porque senão a gente se prende. Na hora que a gente prende a nossa visão fora, a nossa experiência fora, a gente está se prendendo também aqui. Não é aquele dedinho, assim, um dedo apontando para lá, tem 3 apontando para cá. Então, quando a gente fixa lá, a gente fixa cá também. Aí a gente perde a liberdade. A gente fixa o mundo, por exemplo, um prato é só um prato, não pode ser, por exemplo, uma tábua. E se você está na pia lá, fazendo uma comidinha, aí você precisa cortar não sei o quê. Aí você tem que pegar a tábua que está não sei aonde, podendo ter um prato junto de você ali. Você pode cortar, usa o prato como uma tábua. Então, o prato, naquele momento, se transforma em tábua. Mas se a gente tem uma fixação de que isso é prato, e você só pode ser usado como prato, e a tábua é uma outra coisa, a gente fica preso, sem liberdade, né? Por exemplo, é uma coisa boba, assim. Mas é isso que a gente vê, né? A gente se prende o tempo todo, prende as coisas e se prende o tempo todo. A gente complica a vida, né? Se complica e complica os outros, né? Então, essa coisa, assim, o aprendizado acontece apenas em uma mente que é inocente e vulnerável. Então, cultivar uma mente fresca. Então, em muitos retiros ocidentais, aí o Jack Kornfield aqui, né? Eu tirei um pedacinho do capítulo, assim, onde ele vai explicar essa prática. 4 princípios para a transformação atenta. Então, em muitos retiros ocidentais, ele é meu psicólogo também, o Jack Kornfield. Ele é um mestre zen, né? Essa é da tradição Theravada, é um lama, assim, mas ele é também um psicólogo. Ele tem a atuação dele tem muito a ver com conexões com a psicologia também, assim. Então, é um terapeuta, ele atende pessoas. Os retiros dele são com muitas conversas, muitas trocas, assim, né? Os livros dele traz muito isso, muitos exemplos, assim, de conversas, de situações, de pessoas, assim, que ele vivenciou, né? Ele tem vivenciado. Em muitos retiros ocidentais de atenção plena, os 4 princípios para a transformação atenta, desculpem, são ensinados com o acrônimo RAIN, R-A-I-N, né? RAIN, que em inglês significa chuva. Então, essas 4 letrinhas, eles fazem essa sigla, que quer dizer R de reconhecimento, o A de aceitação, o I de investigação e o N de não identificação. O poeta Zen nos diz que a chuva cai igualmente em todas as coisas. E como o sustento que propicia a chuva no ambiente, os princípios de RAIN, você pode aplicar em qualquer circunstância, seguidos internamente,
podem transformar as nossas dificuldades, pode transformar igualmente todas as coisas. Nesse sentido que ele quer dizer, né? Então, por isso que ele botou o rain, ficou com a chuva, ele trouxe o poeta essa coisa que a chuva cai igualmente, né? Porque rain é chuva em inglês, né? Então, da mesma forma que a chuva cai igualmente em todas as coisas, se você aplicar essa técnica, você pode olhar você pode transformar todas as suas dificuldades, tipo assim, transformar as adversidades em caminho, né? Como a gente está vendo lá nos estudos de Lojon com a G nas quartas-feiras, né? Então, ele vai dizer, então, os 4 princípios transformativos são, então, esses, né, que ele já falou: reconhecimento, aceitação, investigação de quê? Do corpo, dos sentimentos, da mente e dos dharmas, fenômenos. E a não identificação. Então, aqui nessa sequência rápida, assim, ele traz ensinamentos profundos do Dharma, né? Que a gente pode aplicar como uma técnica. Aí ele vai explicar, um a um, resumidamente, porque no livro ele vai explicar um a um, assim, né? Depois. Reconhecimento é o primeiro princípio da transformação. O que é que nós estamos buscando? Transformar a nossa confusão em clareza. Transformar nosso sofrimento em felicidade genuína, né? Transformar a nossa confusão em sabedoria, né? Então, o Dharma é isso, né? Todo o Dharma é isso, essa transformação, para a gente transformar a nossa mente. Então, reconhecimento é o primeiro princípio da transformação. Quando estamos estagnados em nossa vida, devemos começar com uma disposição, uma abertura, para ver o que está acontecendo. É como se alguém nos perguntasse com gentileza: e o que está realmente acontecendo agora? Se alguém perguntasse assim para a gente, com gentileza, será que respondemos bruscamente nada? Ou fazemos uma pausa e reconhecemos a realidade da nossa experiência aqui e agora? Então, esse primeiro princípio é um convite para nós estarmos dispostos a ver, que é o primeiro passo. Se a gente não está disposto a ver, não tem como a gente transformar, porque a gente precisa ver primeiro a confusão para poder transformar ela, né? Ver o que está acontecendo. Então, aí vai dizer, então, com o reconhecimento, com essa disposição para ver, saímos fora da negação. A negação solapa a nossa liberdade. O diabético, por exemplo, que nega a doença do seu corpo, não é livre. Ele está só negando. A doença está lá. Nem a executiva compulsiva e estressada que nega o custo do seu estilo de vida, ou o suposto pintor autocrítico que nega o seu amor por fazer arte. Nem eles também, eles não são livres também. Nem a executiva que nega o seu custo de estilo de vida, né? Está estressada ali. E nem o pintor autocrítico que nega o seu amor por fazer arte. Fica com medo, é tão autocrítico e que não se deixa ser, né? Então, se negarmos a nossa insatisfação, a nossa raiva, a nossa dor, a nossa ambição, nós sofreremos. Se negarmos nossos valores, nossas crenças, nossos anseios ou nossa bondade, nós sofreremos. Tantas coisas negativas quanto as coisas positivas. Se a gente negar, a gente sofre, porque a gente se afasta da realidade de nós mesmos, né? Aí ele vai dizer, há uma poderosa abertura que acontece sempre que reconhecemos de fato o que está acontecendo. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, vocês levantem a mãozinha aí que eu paro aqui, tá? Então, há uma poderosa abertura que acontece sempre que reconhecemos de fato o que está acontecendo. A emergência e o florescimento da compreensão, amor e inteligência não tem nada a ver com nenhuma tradição externa, observa o professor Tony Packer. Isso acontece inteiramente por si só, quando um ser humano questiona, quer saber, escuta e observa sem ficar preso no medo. Quando o interesse por si mesmo é silencioso, mantido em suspenso, o céu e a terra se abrem.
Então, na hora que a gente se dispõe a se abrir para o que está acontecendo de fato, né, para reconhecer o que está acontecendo, o florescimento da compreensão, do amor, da inteligência surgem. Porque não é botando por debaixo do tapete que a gente vai fazer, a gente vai iluminar. É olhando, acolhendo, né? Olhando. Primeiro a gente vai reconhecer, né? Estamos no reconhecimento. Depois é que vem o acolhimento, a aceitação, né? Então, vamos ver lá, reconhecimento. Aí ele vai dizer, com reconhecimento, nossa atenção se torna como o honrado anfitrião. Nós, né, honramos a nossa experiência. Nós nomeamos e reverenciamos internamente a nossa experiência. Tristeza. A gente reconhece. E agora, animação. A gente reconhece a animação. Conflito. Sim, conflito. E agora, tensão. Agora dor. Sim, agora a mente julgadora. Ou a mente blá, 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 bladeira, como a Cristina fez agora ali, né? Mas tinha uma certa rejeiçãozinha para essa mente, assim, não estava acolhendo ela, né? Tinha uma rejeiçãozinha ali. Tudo bem. Aí ele vai dizer, então, o reconhecimento, então, quando a gente reconhece, a gente nomeia, a gente identifica. A gente tem que identificar primeiro. Identificar. Então, o reconhecimento nos faz passar da ignorância para a liberdade. Podemos acender uma luz na escuridão, diz o Buda. Podemos ver o que está acontecendo. Na hora que a gente reconhece. Então, só pode haver transformação da confusão quando a gente começa a ver a confusão. Reconhecer a confusão como confusão, primeiro. Então, é difícil para a gente aceitar a nossa raiva. É difícil a gente ver, olhar para a raiva. A gente olha para o objeto da raiva. Mas olhar para a nossa raiva, a gente não olha, por exemplo. Não é fácil. A gente reconhecer e ver o que ela é, essa energia travada, contraída, que vai turvar a nossa mente e vai fazer a gente fazer muita besteira. Entende? Mas a gente só pode lidar com a raiva quando a gente começa a reconhecer a raiva. A raiva como raiva. Só isso. Primeiro, reconhecer a raiva como raiva. Não é fácil, mas é o primeiro passo importantíssimo e necessário para a gente transformar. Então, reconhecer. Aí, o segundo princípio. Tá, reconhecemos. Tomamos coragem, nos abrimos para reconhecer, que esse é um passo importantíssimo e não é fácil, tá certo? Mas a gente vai treinando e vai permitindo isso acontecer. A aceitação é o princípio seguinte da transformação. A aceitação nos permite relaxar e nos abrir para os fatos à nossa frente, aquilo que foi reconhecido. Certo? Então, eu reconheço e acolho, aceito. Aqui eles vão falar aceitação, mas no sentido de acolhimento. Ele vai explicar aqui. Qual o sentido disso? É necessária, a aceitação é necessária porque, com o reconhecimento, que é o primeiro passo, pode vir uma sutil aversão. Uma resistência, um desejo de que as coisas não fossem assim. Agora, o exemplo da Cris foi perfeito. Né? Essa resistência. A aceitação não significa que não iremos nos esforçar para melhorar as coisas, mas, neste momento, é isso o que está acontecendo. Então, a gente precisa não só reconhecer, mas acolher. Porque a gente pode reconhecer e imediatamente reagir. Não, você tem que reconhecer e acolher, não reagir. Inicialmente. Acolher, ver como é. Porque a gente pode, para examinar, a gente tem que reconhecer e ficar com aquilo um pouquinho. Antes de, né, fazer qualquer coisa. Então, aceitar nesse sentido, ficar com aquilo. A aceitação não significa que não iremos nos esforçar para melhorar as coisas. Mas, neste momento, é isso que está acontecendo. É nesse momento que você olha. De fato. Os zen budistas dizem, se você entende, as coisas são exatamente o que são. Se você não entende, as coisas continuam sendo exatamente o que são, quer você entenda ou não, nesse sentido, né? Se você compreende,
tá certo, ótimo, você está compreendendo e está vendo como é. Mas se você não compreende, as coisas estão sendo como são. Entendeu? Então, aceitação não é passividade. É um passo corajoso no processo de transformação. Aí ele traz aqui uma fala de Zorba, o grego. Encrenca, a vida é encrenca. Apenas a morte é simples. Se a gente não quiser ver confusão, tá difícil, porque agora nós estamos imersos em confusão. A gente vai ver a confusão mesmo, né? Viver é arregaçar as mangas e encarar a encrenca. A aceitação é um movimento de boa vontade do coração, de incluir o que quer que esteja à sua frente. Isto também. Essa raiva também. A mente julgadora também. A inveja também. Está acontecendo, está aqui. Calma. Mas esse é o segundo passo, calma. A gente está só reconhecendo e vendo o que é e acolhendo aquilo, sem reagir. Certo? Primeiro. Porque agora vem o passo de investigar, porque não tem como a gente investigar se a gente não reconhece e não mantém aquilo ali. Então, como é que você vai investigar se você não... Você já reagiu? Entende? Para investigar, tem que poder olhar, identificar e olhar, ficar com aquilo para poder olhar. Então, ele vai dizer... Então, a gente vai... a aceitação é um movimento de boa vontade do coração, de incluir o que quer que esteja na sua frente. E isso também. Seja o que for que a gente vai experienciando, quando a gente estiver fazendo nossas práticas, estiver em retiro, tudo o que acontecer tem que ser acolhido. Porque a gente não está buscando uma determinada situação, a gente está buscando iluminar a nossa confusão. Então, a gente acolher os nhams, né? As experiências meditativas, a confusão que vai aparecer. Isso é um ato de coragem, como ele disse. É muito corajoso. Reconhecer, o primeiro passo, que é difícil. Depois, acolher, não reagir, para poder fazer o resto que precisa ser feito. Aí vamos dizer, aí ele vai continuar aqui. Enquanto indivíduos, nós, né, enquanto indivíduos, nós temos que começar com a realidade do nosso próprio sofrimento. Porque se a gente não fizer isso conosco, como é que a gente vai fazer com os outros, ajudar? Se a gente não conhece, reconhecer em nós o processo de confusão. Enquanto sociedade, nós temos que começar com a realidade do sofrimento coletivo, da injustiça, do racismo, da avidez e do ódio. Apenas podemos transformar o mundo à medida que aprendermos a transformar a nós mesmos. Então, o processo começa conosco e isso vai irradiar. Mas tem que começar onde a gente pode começar, que é conosco. Se a gente não consegue transformar a nossa própria mente, a gente não vai conseguir ajudar a transformar as mentes dos outros e ter uma influência de verdade. Por isso que os Budas são potentes, porque eles sabem, eles conheceram, iluminaram completamente a confusão. Então, eles podem ajudar. E quando ele olha para aquele, ele viu o processo, ele está vendo o processo da confusão. Então, ajuda a gente a sair. Então, como observou certa vez Carl Jung, talvez eu mesmo seja o inimigo que precisa ser amado. A gente precisa começar conosco mesmo, vendo a nossa confusão. Porque é muito fácil a gente ver a confusão dos outros, né? Apontar ali, julgar, comentar, mas a gente não olha para a gente precisa olhar a nossa confusão. É o que a gente precisa tirar primeiro o argueiro do nosso olho para poder depois falar do argueiro no olho dos outros, né? Como diz o Evangelho lá. Então, ele vai dizer, com aceitação e respeito, problemas que parecem insolúveis, muitas vezes se tornam viáveis. Porque a gente está começando quando a gente para e olha, é que a gente pode abrir perspectivas, senão a gente só simplesmente reage. A gente já fecha o caminho automatizado das nossas certezas, julgamentos, e não muda, né? Então, quando a gente aceita com respeito, né, reconhece e aceita, problemas que parecem insolúveis muitas vezes se tornam viáveis. Aí ele vai contar um exemplo aqui, um homem de um cachorro, né? Um homem começou a dar grandes doses de óleo de fígado de bacalhau para o seu Doberman, porque ele ouvira falar que aquilo era bom para cães. Então, com um espírito altruísta, de querer ajudar o cão, ele começou a dar óleo de fígado de bacalhau para o cão dele. Todos os dias ele tinha que segurar a cabeça do cão, que protestava, entre seus joelhos lá, ele segurava a cabeça do cão nos joelhos, o cão protestava, abria os seus maxilares à força e despejar o líquido pela garganta.
Um dia, o cão se libertou e derramou o óleo de peixe no chão. Depois, para grande surpresa do homem, o cão voltou para lamber o remédio no chão. Foi então que ele descobriu que não era contra o óleo que o cachorro brigava, mas contra a maneira forçada com a qual ele era ministrado. Com aceitação e respeito, transformações surpreendentes podem ocorrer conosco. Então, se a gente começa a parar e olhar como a gente está se movendo, por que aquela situação surgiu, né? E a gente começa a olhar, a gente vai ver alternativas, possibilidades, liberdade naquilo que a gente achava que não tinha, por exemplo. Porque a gente estava fixado a só olhar de um determinado jeito, só ver uma determinada coisa. Ou a reagir de um determinado jeito. Quando a gente corta isso, a gente está cortando a confusão. O samsara, né? O samsara é uma energia de contínuo movimento. O que mantém a gente preso em samsara, na mente dual, é a gente estar o tempo todo reagindo. A gente não para. Se a gente para, a gente ameaça a samsara. Por isso que as práticas de liberação vão estar com parar e olhar. Soltar. Né? A gente ameaça exatamente esse processo cíclico, que é o samsara, de reação, né? De manter os padrões de resposta. Então, com aceitação e respeito, transformações surpreendentes podem ocorrer. Então, a gente faz o reconhecimento, a aceitação, agora a investigação, o terceiro princípio. Segue-se, então, a investigação. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho aqui. Minha mãe estava falando comigo aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa urgente. Não. Okay. Então, a investigação, o terceiro princípio, segue-se ao reconhecimento e à aceitação. Reconhecer, aceitar, agora investigar. O mestre Zen Thich Nhat Hanh chama isso de ver com profundidade. Aqui onde entra exatamente aquelas 4 aplicações da atenção plena, que é um olhar profundo para ver a nossa experiência de forma profunda, nos níveis, desde o nível mais grosseiro para o nível mais sutil. No reconhecimento e aceitação, reconhecemos o nosso dilema e aceitamos a verdade de toda a situação. Ou seja, não reagimos. Estamos ali conscientes e presentes ao que está acontecendo. A seguir, devemos agora investigar mais plenamente. Sempre que estamos estagnados, é porque não olhamos com profundidade suficiente para a natureza da experiência. Então, quando a gente encontra obstáculos, situações que a gente não consegue transformar, é porque a gente está fixado em alguma visão. A gente não está olhando de forma mais profundamente, mais amplamente a experiência. Então, tem uma fixação ali. Então, a gente vai essa etapa aqui da investigação. Quando nos dedicamos à investigação, focamos nas 4 áreas críticas da nossa experiência. O corpo, os sentimentos, a mente e o Dharma, o fenômeno como um todo. Estes são chamados de 4 fundamentos da atenção plena, ou as 4 aplicações da atenção plena, como o Lama Langola se chama. E nos 4 capítulos seguintes, nós os examinaremos detalhadamente, que é o que ele vai seguir no livro aqui. Está no capítulo anterior ao que ele vai explicar os 4 fundamentos da atenção plena. Por enquanto, eis uma simples ideia geral. Aí aqui ele vai rapidamente falar como a gente, então, aplicaria sucintamente. Se quiserem mais detalhes, aí vocês podem ver o livro, né? Mas aqui está. Mas aí é a prática que o Lama Langola se nos convidou a fazer já nesse, né, no Felicidade Genuína, como a gente aplicar, como a gente olhar. Então, os 4 fundamentos da atenção plena: o corpo, os sentimentos, a mente e o Dharma. Isso aqui é o que faz o corpo, sentimentos e mentes, é a nossa experiência. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, uma adversidade, a gente vai sentir no corpo, nas emoções e na nossa mente. Então, a gente tem que olhar para isso primeiro. Aí, quando estamos investigando uma dificuldade e alguma coisa está cozinhando por dentro, que a gente vai sentir a dificuldade no corpo, né? Queremos, em primeiro lugar, tomar consciência do que está acontecendo em nosso corpo. Isso é muito bom, a gente gerar essa consciência corporal, assim, trazer a nossa mente para o corpo, assim, ver como é que o nosso corpo está reagindo. Porque, às vezes a gente nem vê o nosso corpo. A gente fica tão preso nas emoções, a gente não vê o nosso corpo dando sinais, assim.
né? E a gente não está olhando. Podemos localizar onde as dificuldades são mantidas? A gente consegue? Porque a gente pode ter um padrão que aperta o nosso peito, que faz as nossas mãos esfriarem, que faz o nosso coração bater mais rápido, que, né, que faz a gente se sentir prostrado, mole, sem energia. Então, a gente pode localizar dificuldades. Podemos localizar onde as dificuldades são mantidas no nosso corpo? Às vezes, descobrimos calor, contração, rigidez ou vibração. Às vezes, percebemos pulsação, dormência, uma certa forma e cor. São coisas que a gente pode experienciar no nosso corpo. Estamos indo de encontro a essa área com resistência ou com atenção plena, querendo olhar? O que acontece se sustentamos essas sensações com atenção plena? Elas se abrem? Existem outras camadas? Existe um centro, um lugar de onde irradia aquilo tudo? Por exemplo, a raiva. Alguns podem sentir no coração, assim, um aperto no peito, uma coisa. A gente quer se livrar, por isso que a gente quer se livrar. Porque a gente sente em nós, assim, no corpo mesmo, né? Então, o que acontece se sustentamos essas sensações com atenção plena? Elas se abrem, existem outras camadas, existe um centro, elas se intensificam, se mexem, se expandem quando a gente olha, a gente ilumina com atenção plena ao corpo. Elas mudam, ou se repetem, se dissolvem, ou se transformam. E, às vezes, só o olhar já pode transformar aquilo. Então, você já desativa o gatilho mais grosseiro da perturbação, que é o seu próprio corpo. Para daí ir por níveis mais sutis, né? Então, a seguir, precisamos investigar quais sentimentos fazem parte dessa dificuldade. A sensação básica é agradável, desagradável ou neutra? A gente consegue, sim, identificar que sentimento está surgindo ali em relação àquela situação que a gente está vivenciando? Estamos indo ao encontro com atenção plena? Estamos querendo olhar, de fato, aquele sentimento? E quais são os sentimentos secundários associados a ela? Muitas vezes descobrimos uma constelação de sentimentos. Um homem, por exemplo, que se lembra do seu divórcio, pode sentir tristeza, raiva, ciúmes, perda, medo, solidão. Uma mulher que era incapaz de ajudar seu sobrinho viciado, podia sentir anseio, aversão, culpa, desejo, vazio e desmerecimento. Veja, a gente não consegue nem discriminar isso, porque é um pacote, a gente sente uma coisa, um desconforto que a gente não olha, a gente quer se livrar daquilo. A gente quer procurar a pessoa, vai ter tem nossos modos operantes da gente não olhar para o nosso desconforto, né? A gente vai buscar alguma coisa para colocar no lugar, assim. Vai comer, vai fazer compra, vai reforçar algum padrão para não olhar para aquilo, né? Então, com atenção plena, cada sentimento é reconhecido e aceito. Nós investigamos se ele é agradável ou doloroso, contraído ou relaxado, tenso ou triste. Percebemos onde sentimos a emoção em nosso corpo e o que acontece com ela quando mantida com atenção. Então, quando a gente se dispõe a reconhecer, a aceitar o problema, né, a nossa diversidade, e depois a olhar para ela, só isso já vai ser uma transformação. Já vai ser uma transformação. Porque a gente já, primeiro, está desativando os padrões usuais de resposta. Quando a gente se dispõe a olhar. E pode ser que só o olhar já ilumine, já clareie, assim. E você, às vezes, pode liberar padrões antigos só acolhendo e iluminando, e vendo como é. E aquilo, pum, se dissolve. Pode se dissolver assim, rapidamente. Padrões, assim, traumas que podem estar conosco, assim. Muito tempo, né? Não é fácil a gente fazer isso, porque tem situações e situações, né? Situações menores, mas a gente vai fazendo isso com situações mais simples, para poder aí a gente ir ganhando confiança e conhecimento de como isso tudo opera, como isso tudo está interligado, como é que a nossa experiência surge, a nossa reação surge. Então, é um processo de
desvelar a nossa experiência, né? Tirar os véus, assim, de olhar diretamente. Então, nosso corpo está envolvido, nossos sentimentos estão envolvidos, né? Ele vai dizer, então, com atenção plena, cada sentimento é reconhecido e aceito. Nós investigamos se ele é agradável, doloroso, contraído, relaxado, tenso ou triste. Percebemos onde sentimos a emoção em nosso corpo e o que acontece com ela quando mantida com atenção. Normalmente ela vai se dissipar. Então, já ganhou, a gente já ganha muita, já começa a transformar de forma muito profunda. Em seguida, então, olhamos do mais grosseiro para o mais sutil. Agora vamos olhar para a mente. Se a gente conseguiu passar pelo corpo, dissolveu ali, passou pela emoção, dissolveu ali, a gente consegue chegar nos padrões da mente. O que está sustentando aquilo? Que aí onde é que está o ponto? Chegar na mente não é fácil, porque tem essas camadas aí que perturbam, turvam, para a gente chegar aí olhar. Então, agora, olhamos para a mente e perguntamos quais pensamentos e imagens estão associados com essa dificuldade. A gente vai ver a nossa visão ali, a nossa perspectiva daquela dificuldade. O que está sustentando? As histórias. Então, que vem em forma de pensamentos e imagens. Aí, as memórias, traumas, o que a gente está validando? É a mente que faz surgir a emoção, o sentimento que vai surgir, que reverbera no nosso corpo, mas é a mente que está fazendo isso. Mas a gente só consegue chegar na mente se a gente consegue abrandar, deixar de dissolver isso no corpo. Por isso que as práticas começam a estabelecer o corpo, seu estado natural, a fala no seu ritmo natural, para aí a gente chegar na mente. A gente não consegue chegar na mente, porque tem essa camada de confusão mais grosseira, que impede a gente de olhar para a nossa mente. Aí. Então, tornamos-nos conscientes de todas as histórias, julgamentos e crenças que nós estamos mantendo. Quando investigamos mais detidamente, muitas vezes descobrimos que alguns desses são pontos de vistas unilaterais, coisas que a gente fixou, nossos, e fixos, ou perspectivas antiquadas ou então habituais. A gente está num automatismo só. A gente solta a história. Nossa, quando a gente consegue soltar uma história que nos pegava muito, assim, que pode estar nos pegando, se a gente conseguir soltar uma, a gente vai ver o poder da nossa mente. De gerar confusão, mas também de se liberar da confusão. Entende? Se liberar da confusão. Então, ele vai dizer, descobrimos isso, né? Nós vemos que são apenas histórias. Com atenção plena, soltamos o seu domínio sobre nós. Ficamos menos aferrados a elas. Nós estamos ali sozinhos, nessa prática. Não estamos interagindo com ninguém, nós estamos vendo o que está acontecendo conosco, o que é que surge na nossa mente. Porque é exatamente com essa visão que a gente vai interagir com os outros. Aí vai ter a nossa visão interagindo com a visão dos outros, imagine. Por que gera tanta confusão no mundo? É por conta disso. É por conta disso. Uma mente confusa interagindo com outras mentes confusas. Presas nas suas visões, nas suas certezas, nos seus... Né? E a gente não se comunica de fato. A gente reage, né? Então, isso é bem legal. Então, a gente trabalha conosco. Então, com atenção plena, a gente vê. Ficamos menos aferrados a essas visões, essas histórias que têm domínio sobre nós. Então, o quarto fundamento da atenção plena é o Dharma. Dharma é um termo importante e multifacetado. Pode significar os ensinamentos e também o caminho do budismo. Pode denotar a verdade, e nesse caso pode também significar os elementos e padrões que constituem a experiência, que no caso aqui é isso, o significado desse último, de fenômenos, ou os elementos e os padrões que constituem a experiência. Então, ao investigar o Dharma, com letra minúscula aqui, né, que os fenômenos, os elementos e os padrões que constituem a nossa experiência, agora de uma forma mais ampla, olhamos para os princípios e leis que estão em funcionamento. Será? Aí a gente vai ver aquelas 3 reconhecimento da natureza da experiência. Né? Será a experiência realmente tão sólida como parece? Ela é imutável ou é impermanente? Movimentando-se, alterando-se, recriando a si mesma? A dificuldade expande ou contrai o espaço em nossa mente? Ela está sob controle ou parece ter uma vida própria?
percebemos se ela é construída por si mesma. Investigamos se estamos nos aferrando a ela, resistindo a ela, ou simplesmente permitindo que seja o que é. Vemos se nossa relação com ela é uma fonte de felicidade ou de dor. E, finalmente, notamos o quanto nós nos identificamos com ela. Isso nos leva de volta a Rain e ao princípio da não identificação. Aqui, ó, percebemos se ela é construída por si mesma, se ela é permanente, investigamos se estamos nos aferrando a ela, resistindo a ela, ou simplesmente permitindo que ela seja o que ela é. Vemos se nossa relação com ela é uma fonte de felicidade ou dor, a insatisfatoriedade, né? A impermanência, a insatisfatoriedade, e, finalmente, notamos o quanto nós nos identificamos com ela. Se tem uma identidade ali. É minha situação, meu isso, meu aquilo. Né? Se tem essa identidade ali. Isso nos leva de volta, então, a Rain, ao princípio da não identificação. Então, quando a gente termina de fazer as 4 aplicações da atenção plena, que é o terceiro ponto, né, da prática, o 4º princípio, então, é a não identificação, que significa que paramos de considerar a experiência como minha. Porque a gente vai ver aqui que nada, a gente vai procurar a experiência e a gente não vai encontrar nada. A gente vê pensamentos, vê emoções, vê aparências, mas não tem nada ali, sólido, fixo, rígido. Então, a não identificação significa que paramos de considerar a experiência como minha. Nós vemos como a nossa identificação cria dependência, ansiedade e inautenticidade. Quando a gente se fixa, se identifica, a gente se prende, né? Aí cria dependência, cria os padrões mesmo, né? E cria ansiedade, porque você não vai conseguir estar bem quando a sua mente está trancada, travada, limitada, né, pelas suas crenças, pelo seu modo de ver, assim, que é rígido, né? Que não dialoga com os outros, e acha que é o certo. Enfim, a gente começa a gerar toda a nossa contração, né, o nosso sofrimento mesmo, que vem da fixação, né, a meu, eu, certo, eu, dos pensamentos. Né? Então, ao praticar a não identificação, nós inquirimos em relação a cada estado, experiência ou história que a gente estiver olhando, vivenciando, a gente pergunta, isso é o que eu realmente sou? Nós vemos o caráter provisório dessa identidade. A gente vai ver que a gente surgiu ali, está surgindo com um senso de eu, mas vinculado a todo um reconhecimento, a uma história, a como a gente se sente em relação àquilo, como a gente reage. Então, a gente vai ver que nós não somos aquilo, nós nos construímos momentaneamente assim. A situação, as pessoas, né, as circunstâncias construíram, nos fizeram surgir daquele jeito, mas a gente não é obrigado a seguir assim. Esse é o ponto. A gente pode simplesmente soltar e ver mais amplamente, e ver as possibilidades. Ver as possibilidades. Né? Para nós e para a circunstância, né? Que pode envolver outras pessoas, enfim, né? Então, ele vai dizer, então, nós vemos o caráter provisório dessa identidade. Não é essa identidade que está sofrendo, não é nossa verdadeira identidade. É um aspecto da nossa experiência. Então, estamos livres para abrir mão e repousar na própria atenção, ou seja, na consciência de todo esse processo. Então, a gente vai voltar, termina a prática repousando na consciência, que é a nossa base. A consciência é a nossa base. Não aquilo que é construído a partir da mente conceitual, da fixação, né? Do que surge, dos sentimentos que surgem, que aí tudo vai criar uma experiência muito concreta de realidade, assim, né? Multidimensional, assim, dá um senso muito concreto, né, de eu, assim, quando a gente bota forma, o corpo, sensação, percepção, né? As histórias. Então, esse é o apogeu da liberação da dificuldade por meio dessa técnica RAIN. É a gente se desidentificar daquela experiência. E aí a gente recai de novo na condição de... Aí a gente está vendo a vacuidade da experiência, de existência inerente desse eu que está sofrendo diante daquela circunstância. E aí a gente abre a perspectiva para surgir diferente, para fazer diferente. Que aí a gente acessa um potencial de liberdade aí. Né? Aí ele vai contar aqui uma história rapidinho do que aconteceu com alguém, com um praticante dele que participava de um retiro, que aplicou essa técnica. Aí é interessante a gente ver aqui como foi assim, para essa pessoa. Então, é bem rapidinho, aí termina aqui. Ó. Pronto. Então, um praticante budista, Duane,
identificava a si mesmo como um fracasso. Essa era a adversidade que ele vivenciava, se achar um fracasso. A vida dele continha muitos desapontamentos. E depois de alguns anos de prática budista, ele estava desapontado com a sua meditação também. Sim, ele havia se tornado um pouco mais calmo, mas ainda era incomodado por pensamentos críticos e julgamentos sobre si mesmo incessantes, resquícios de um passado difícil e doloroso. Ele carregava esses traumas de forma muito... Mesmo ainda já começando a meditar e tal. Isso é difícil, a gente atravessar e iluminar todos esses processos, esses padrões, né? Então, ele se identificava com esses pensamentos e sua história de mágoas. Até mesmo a prática da compaixão por si mesmo trouxe pouco alívio para ele. E então, durante um retiro de atenção plena de 10 dias, ele traz muitos exemplos assim, sabe, nesse livro dele, assim, muitos. Ele ouve muitas pessoas, né? Então, num retiro de atenção plena de 10 dias, ele foi inspirado pelos ensinamentos da não identificação, essa última parte ali. E ele ficara especialmente tocado pela narrativa sobre o Buda, de que, na noite de sua iluminação, o Buda enfrentou os seus próprios demônios, na forma de exércitos e tentações de Mara. Então, o Duane decidiu ficar acordado, como o Buda fez, né? Na noite da iluminação, o Buda resolveu sentar e só levantar quando ele liberasse toda a confusão dele, né? Atravessasse toda a confusão. Aí Duane, então, decidiu, nesse retiro de 10 dias, ficar acordado a noite inteira e enfrentar diretamente seus próprios demônios. Durante muitas horas, ele tentou ficar atento à sua respiração e corpo. Entre os períodos de meditação sentada, ele fazia meditação caminhando. Né? E em cada período de meditação sentada, ele sentia fortemente as ondas habituais de sonolência, dores corporais e pensamentos críticos. Então, ele começou a ver, já faltou aqui, que as diferentes experiências tinham um elemento em comum: o próprio estado de atenção, a consciência daquilo, né? Então, ele se conectou, nessa prática intensa que ele estava, no retiro, em 10 dias, e se conectou com a consciência. Primeira coisa. Ficou claro para ele essa experiência da consciência, que permanecia em todos os momentos que ele estava lá, com dores corporais, com pensamentos críticos, com sonolência, durante essa noite, né? Que ele estava lá. Então, certa noite, ele teve um momento de revelação. Ele percebeu que a atenção plena não era afetada por nenhuma dessas experiências, que ela era aberta e intocada, como o próprio espaço. Todas as suas lutas, todos os sentimentos e pensamentos dolorosos vinham e voltavam, e embora se dissolviam, sem causar o menor distúrbio ao próprio estado de atenção. A atenção plena tornou-se, então, o seu refúgio, naquele momento. A consciência presente, que examinava todos aqueles movimentos, se tornou o refúgio dele, conseguiu repousar ali e ver o que acontecia. Então, Duane decidiu, então, testar a sua compreensão. A sala de meditação estava vazia, então ele rolou no chão. A atenção plena apenas notou. Ele, então, levantou, gritou, riu, fez ruídos engraçados de animais. A atenção plena apenas notou. Aqui, a atenção plena, consciência, né? Ele correu pela sala, deitou-se em silêncio, saiu da sala, foi até a orla da floresta, pegou uma pedra, tirou-a, pulou para cima e para baixo, riu, voltou da sala de meditação e se sentou. A atenção plena apenas notou tudo isso. Ao descobrir isso, ele se sentiu livre. Ele observou o nascer suavemente, o sol nascer suavemente sobre as colinas. Depois ele voltou para dormir um pouco. E quando acordou novamente, o seu dia foi pleno de alegria. Mesmo quando suas dúvidas voltavam, a atenção plena apenas notava. Como a chuva, a sua atenção plena permitia todas as coisas igualmente. Aí o Jack Kornfield diz assim: terminar a história aqui seria dar-lhe um final muito cor-de-rosa. Claro, posteriormente, no retiro, Duane sentiu de novo períodos de dúvida, de auto-julgamento e depressão. Mas agora, mesmo no meio disso, surgindo, ele conseguia reconhecer que eram apenas dúvidas, apenas julgamento
apenas depressão. Não mais constituíam a totalidade da sua identidade. A atenção plena notava isso também, e era silenciosa e livre. Tá. Então, esse era o texto que eu queria trazer para vocês, assim, de uma aplicação dessa prática no nosso dia a dia, nas nossas adversidades, e a gente usar e transformar, tá? Então, eu vou deixar lá, vocês se quiserem dar uma olhadinha de novo, copiarem, vou deixar lá no Drive, no materiais do nosso grupo do Lama Long Wallace, no link do nosso estudo do budismo tibetano, tá? Algum comentário, alguma coisa? Antes da gente ver rapidinho o outro, que é bem curtinho o outro, vou passar uma página. O que vocês acharam? Útil? Faz sentido, assim? A sequência? Fala, vai, Matias. Isso é, Tá cortando, Matias, tua voz, teu sinal. A gente não tá... Matias, a gente não tá conseguindo te ouvir. Tá cortando. né? Espera. Muda a posição aí do teu celular para ver se fala agora de novo. Vai no lugar que tem melhor sinal, né? Isso, sinal. Para pegar melhor já sinal. tá melhor, pode ir falando, pode ir falando. O Jack Cornfield, ele é colega da Sharon Salzberg, né? Do Insight Meditation Center. Ok. Bem legal, assim, eles aplicam bastante, assim, né, os ensinamentos, e como eles fazem práticas, muitos retiros, assim, de Vipassana, de atenção plena, então, tem muitas ocorrências, assim, como ele é psicólogo também, então ele ouve muitas pessoas, então tem muitos relatos, assim, o livro tem muitos relatos, assim, e é legal a gente ver, porque são dificuldades que a gente encontra nossas ali, respondidas, né, com alguma orientação, bem legal. Esse livro, eu não sei se tem no Kindle, mas o nome do livro é Psicologia do Amor. Jack Cornfield. Jack Cornfield, Certo? Então tá, deixa eu então mostrar para vocês então, o outro, que é do Nankai Nobu Rinpoche, é só uma paginazinha bem rápido. Uma outra forma da gente praticar essa atenção, assim, tá? Vou trazer aqui. Deixa eu voltar aqui. Sorry. Jack Cornfield, está aqui. Estando presente. Tradução para o português do capítulo Being Present, que faz parte da introdução do Chogyal Nankai Nobu no livro Longchenpa's Advice from the Heart. Então, Conselhos do Coração de Longchenpa. Longchenpa é um mestre que o Lama Santen tem trazido assim, alguns ensinamentos, agora atualmente no SEB, está aprofundando as práticas de Longchenpa. Então, aí o Nankai Nobu diz: como alguém faz 24 horas de prática contínua? Aqui é um mestre Dzogchen, né? Um mestre que você tenta praticar, manter o reconhecimento da natureza da mente em toda circunstância. Não só na prática formal, mas no dia a dia, né? Como a gente manter... Aqui ele vai trazer um pouco a perspectiva já do Dzogchen, de ter um reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que é essa consciência pura, aberta, ampla, viva, cheia de potencial, de qualidades, que se conecta com a realidade, né? Então, como alguém faz 24 horas de prática contínua? É uma pretensão essa aqui, né? O que ele vai dizer para a gente agora aqui. Então, um jeito bem simples é ser consciente e não ser distraído. Algumas pessoas acham isso muito difícil, enquanto outras consideram que simplesmente não ser distraído não é em si uma prática espiritual. Querem uma coisa mais elaborada. Então, como assim só não se distrair? É porque essa pessoa não entende o que é ficar presente, né? O que é estar presente a quê? Né? O que está presente, né, de fato? Tem que conhecer a consciência, esse aspecto amplo da nossa mente, que experiencia tudo. Esse senso de ser, o ambiente, o sonho, aí a morte, o bardo e o vir a ser. Essa consciência que experimenta tudo, toda a nossa realidade, né? Então, algumas pessoas acham isso muito difícil, enquanto outras consideram que simplesmente
não ser distraída não é em si uma prática espiritual. Elas concebem a prática espiritual como a recitação de mantras e coisas similares, alguma coisa para fazer assim. No entanto, ser consciente e sem distração é muito mais significativo que recitar mantras enquanto distraído. Não é que recitar mantra não seja útil, mas recitar mantra distraído não está fazendo nada, né, nesse sentido. Então, ser consciente e sem distração é muito mais significativo. Então, você tem que cultivar isso mesmo enquanto você está fazendo uma prática elaborada, de mantra, de deidade, seja o que for, tem que estar consciente e sem distração. Mas você pode estar consciente de distração em qualquer circunstância, né? No dia a dia. Então, algumas vezes, se alguém recita mantras, talvez esta pessoa acumule algum mérito, mas a prática é muito mais relacionada com a intenção da mente. Não é o mantra em si, mas é como está a posição da sua mente. Algumas pessoas recitam o mantra de Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, com suas vozes, mas com suas mentes, elas estão pensando sobre os seus negócios, por exemplo, né? Isto não pode nunca se tornar uma prática importante, quando a gente está fazendo uma coisa e pensando em outra coisa, né? Então, mesmo que alguém não recite um único mantra, mas tente ser consciente e sem distração, esta pessoa imediatamente reconhece suas próprias más intenções. Então, a pessoa, quando a gente começa a se dispor a estar presente, consciente, a gente vai ver o que está acontecendo, né? Como a gente viu agora, nessa prática do Rain lá. Então, a gente vai olhar nossas próprias más intenções, o que está surgindo na nossa mente, que vai surgir a nossa confusão. A gente não está iluminado, então vai surgir confusão. Claro que vai surgir coisa positiva também, né? E se surgir coisa positiva, que a gente possa reconhecer que é positiva e fazer aumentar aquilo, porque é favorável. Cultivar a virtude é favorável para o nosso processo. Mas a gente não reconhece virtude como virtude e não reconhece não virtude como não virtude, a gente fica ao vento, ao léu da nossa confusão, dos nossos padrões habituais. A gente precisa reconhecer. Isso aqui está ligado com reconhecer. Primeiro, né? Primeira coisa. Então, está presente. Mas olhar já com esse olhar de estar presente. E sempre quando está praticando uma presença sábia, tem uma investigação ali. Tem uma inteligência ali. Tem uma mente que se abre para investigar, para ver. Sem medo do que vai encontrar. Então, ele vai dizer, então, mesmo que alguém não recite um único mantra, mas tente ser consciente e sem distração, esta pessoa imediatamente reconhece suas próprias más intenções. Más intenções trazem más ações e a acumulação de karma negativo. A gente gera propensões começa a gerar uma roda de não virtude ali de karma negativo. Ou seja, a gente vai cultivando uma semente de reação. Ao estar presente, alguém pode parar este processo. A pessoa pode parar esse processo de não estando presente, né? Tá preso às más intenções, que é a posição de mente, né? Intenção é uma posição de mente. E aí, a partir daí, surgem as ações, as energias, as ações e o karma, e a confusão do sofrimento, né? É o samsara. Então, na hora que a gente está presente, então, ao estar presente, alguém pode estar presente à sua mente, ao que está acontecendo internamente. Alguém pode parar esse processo de samsara, que gera todo esse processo de sofrimento. Isto é também a verdadeira essência da prática Mahayana. No Mahayana, uma pessoa trabalha com intenções, com motivações, com aspirações. Quando há uma má intenção, a pessoa muda isso e cultiva uma boa intenção. Uma pessoa pode fazer isso se não estiver distraída.
Se alguém está carregado ou tenso, por exemplo, com consciência, esta pessoa imediatamente se torna consciente disto e relaxa. Assim, se alguém está presente, se a pessoa, né, está presente, esta pessoa pode descobrir todos os padrões mentais. Ou seja, revelar toda a confusão. Reconhecer os padrões para iluminar e transformar. Porque se a gente não reconhece, a gente não transforma. Então, se a pessoa está presente, ela pode descobrir todos os padrões mentais. Isso pode ser um pouco difícil. E né? É. De fato, algumas pessoas que seguiram o ensinamento Dzogchen por um curto tempo reclamam que elas estão com frequência distraídas. Mas toda a nossa vida tem sido uma distração. Como é que você quer, assim, magicamente, né? Porque, eu já entendi o ensinamento Dzogchen. Mas agora eu continuo com o problema. Não, é porque não é assim. Dzogchen aponta a natureza da mente. Agora você vai sustentar, repousar na natureza da mente, que é a consciência, né? E todo o processo que surge daí. Então, ele vai dizer. Então, no Dzogchen, eles estão lá no ensinamento Dzogchen por um curto tempo, reclamam que elas estão com frequência distraídas, mas toda a nossa vida tem sido uma distração. Não é fácil estar sempre consciente e sem distração, mas é o que a gente precisa fazer. E é muito simples assim, só não é fácil. É simples, mas não é fácil. Aí, apesar de nós sabermos que isto é difícil, nós podemos, porque nós estamos presos às respostas emocionais, estamos fixados, nossas respostas usuais, os nossos padrões, a gente está muito... A gente cultiva isso com muito carinho. E não vê que o sofrimento que a gente sofre, que a gente colhe, é desnecessário. E está ligado, tem que ver as causas. Né? As causas são as nossas confusões com o padrão que a gente tem de fixação e surge toda as aflições mentais todas. Ele vai dizer, então não é fácil. Desculpa. Isso pode ser um pouco difícil, de fato, né? Não é fácil estar sempre consciente e sem distração. Apesar de nós sabermos que isso... Vou botar logo para cá. Apesar de nós sabermos que isso é difícil, nós podemos aprender a ser assim se nós desejarmos. Tem um detalhe aí, né? Tem que ter uma aspiração nesse processo. Então, tem que surgir isso. A gente quer. A gente está convencido de que é isso que a gente precisa fazer. Precisa querer, né? Ter esse engajamento no caminho, né? Há um método para aprender. Por exemplo, no domingo, ele vai dar um exemplo bem banal, assim, bem banal. Por exemplo, no domingo, quando você tem tempo livre e está sozinho, tipo assim, você não tem nada o que fazer, então vamos praticar, né? Vamos praticar. Você pode praticar no domingo que você não tem o que fazer. Então, no domingo, quando você tem tempo livre e está sozinho, você pode fazer a prática de estar consciente. Você observa se você está presente ou distraído. Primeiro passo. Quando você observa desta forma, você descobre imediatamente qual é sua condição. Então, se você olha e vê que está presente, está presente. Se você olha e vê que está presente, está presente. Se você olha e vê que está distraído, aí imediatamente se torna presente. Porque você vê a distração, né? Entende? Um pouco isso, assim, muito bem. Você pode subitamente ter a ideia, então, de escrever uma carta. Surge uma coisa assim, do nada, as coisas não surgem assim do nada, né? Né? Surge um pensamento. Escrever uma carta. Quando isso acontece, você pode se tornar distraído por esse pensamento e começar a escrever imediatamente. Isso significa que você está distraído. Se você imediatamente, quando surgiu o pensamento, imediatamente já começou a escrever. Estar presente significa que você sabe que você está pensando em escrever uma carta. Aí você decide escrever. Aí você sabe que você decide escrever. Você prepara um papel
e caneta e você começa a escrever a carta, enquanto está consciente de que você está escrevendo. Quando você está pensando sobre o que escrever, você está consciente de que você está pensando isso. Você mantém completa consciência durante o tempo que você está escrevendo até o fim. Quando você terminou de escrever, você dobra a carta e você coloca ela em um envelope. Você está consciente que você terminou de escrever e está colocando a carta no envelope. E que agora você está escrevendo o endereço. Você agora deve colocar a carta no correio. Naquele tempo, né, que a gente ia para o correio botar carta. Você pega a carta e você anda, sabendo que você está andando para postar a carta. No caminho, você talvez encontre alguém que você conhece. Ele te cumprimenta e pergunta onde você está indo. Nesta hora, você não fica distraído, mas sabe, eu encontrei esta pessoa, ele está me perguntando onde eu estou indo e eu quero responder. Ainda tem isso, né? Você pode responder, não pode não responder, depende, né? Agora eu estou respondendo. Nós estamos conversando, agora eu estou continuando minha caminhada para postar a carta. Ou seja, a consciência está ali presente durante todo o processo. Você pode fazer isso por 1 hora, no domingo, que você está sem fazer nada. No começo, é um pouco difícil estar consciente, mas no próximo dia vai ser mais fácil. E no fim, não vai precisar de qualquer esforço. Eu não digo que alguém consegue realizar esta prática em apenas umas poucas semanas, mas a pessoa pode aprender na forma que eu expliquei. Esta é uma prática muito importante. Nankai Norbu Rinpoche. Ele era mestre Dzogchen. Bem interessante. Eu não conheci ele não pessoalmente, mas muita gente aqui do SEB, da Sangha da Lama Santa, conheceu ele pessoalmente. Assim. Era bem... Mestres Dzogchen são assim, né? Falam tudo assim, uma coisa assim... Né? Então, a gente tem aí dois exemplos aí de como a gente pode aplicar a atenção plena, estar presente e cultivar essa presença, que é o mais importante em tudo que a gente fizer. Se a gente não tiver, se a gente senta para meditar e não está cultivando a atenção, a gente não está praticando. Está com aparência de prática, mas está só distraído. Então, a distração é o nosso problema. Então, sem distração. Vai ser legal. Isso é um cultivo que a gente pode fazer. Em tudo que a gente fizer, está presente. Está presente. Está sabendo. Sabe. Esse saber é a consciência. Saber é a cognoscência, saber o que está acontecendo. Então, não estamos desconectando com a consciência, que é a nossa base, que é a nossa natureza. E aí, muitas transformações podem ocorrer com essa simples prática. Muitas descobertas a gente pode fazer. Essas simples práticas. Que não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. Porque a gente está muito aferrada ao movimento, né? E eu acho que nós vamos ficar por aqui hoje, porque a gente já estourou o nosso tempo, mas eu queria trazer esses dois textos. Eu acho que o Alexandre conhecia, né, Alexandre? Ele estando presente, né? Que eu acho que lá quando ele foi em Maceió, a gente fez aquela prática, a gente viu, né? Mas esse também é bem prático do Jack Kornfield. E é para dizer que a gente pode aplicar, é para a gente aplicar na nossa vida, esses ensinamentos. É para nossa transformar a diversidade em caminho, como são as práticas de Lojong, né? Não só a diversidade, mas a felicidade também, em caminho. A diversidade e felicidade em caminho. Então, qualquer circunstância. Em consciência plena e sabedoria. E aí, tudo se transforma, né? Maravilhoso. E aí, tudo bem? Então tá, se ninguém quiser falar nada, a gente vai encerrar. Só, Florinda, e aí, assim, essa consciência, a gente vai se familiarizando, né? Não importa se a nossa meditação, a mente está agitada ou está tranquila. O importante é ter a consciência. A consciência, exatamente. Você está consciente. A primeira prática que a gente vai fazer na fase 1 do John Limpa, depois que a gente só se convencer de que realmente a mente é que
toda a nossa experiência surge da mente, que ele pede para a gente ver, né? Entre corpo, fala e mente, qual é o primordial? E a gente olhar para essa mente, onde é que ela está? A mente não, é vazia de origem, localização e destino. Quando a gente tem essa base, primeira base, essa vacina de Vipassana, aí a primeira prática é diferenciar a consciência dos movimentos da mente. E quando a gente senta para fazer isso, a gente se conecta a gente senta com a nossa mente, a gente percebe. A mente pode perceber que a mente está calma ou que a mente está em movimento. E quem percebe que a mente está calma ou que a mente está em movimento é a consciência. Então, a gente tem que se conectar com a consciência que percebe a experiência, e não buscar alguma experiência específica. A gente tem que buscar a consciência, porque é a consciência que vai iluminar e revelar toda a nossa experiência. E na hora que a gente permanece cultivando, né? A prática número 1 da fase 1 é cultivar a atenção plena unifocada, né? Que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, em meio aos movimentos das aparências. Então, é isso que a gente vai cultivar. E aí, quanto mais a gente consegue... isso é uma prática preliminar, porque a gente não está aplicando ali sabedoria. É só shamatha ainda. A gente está só aprendendo a estar presente com a experiência, para reconhecer, depois para acolher, depois para investigar, né? E aí, e ver a não identificação, soltar a dualidade. Repousar nela, né? Assim, na própria consciência, como a construtora da realidade, como a nossa base de experiência. Então, é uma prática importantíssima, assim. Então, a gente pode cultivar isso, assim, de estar presente, assim, no dia a dia. Isso é prática. Nós estamos acumulando prática quando a gente está fazendo isso. Não só nas práticas formais, com um método que a gente está fazendo, na sequência e tal, mas também no dia a dia, assim. Flori. Oi. Então, quando a gente está meditando e a mente foge, então quer dizer que... A mente se movimenta. Ou então, se movimenta, mas... e aí o que pode acontecer é a consciência se mover. Isso que eu ia perguntar. Então, quer dizer que estou meditando e percebo que eu estou pensando que eu estou caminhando lá na praia. Aí eu percebo que eu fugi daqui que a consciência se perdeu, exatamente. A consciência que percebe que a mente está viajando e a gente retorna. Exatamente, retorna. Exatamente. E quando eu retorno, aí eu tenho que pensar que eu estou aqui, que estou sentada. Você tem que ficar presente, não tem que pensar, você tem que ficar presente. Reconhecer a sua experiência, que é o corpo, onde é que está o corpo? Está aqui, sentado. Sente o corpo, sente as energias que estão surgindo ali, fica presente a tua experiência, né? Se é a prática de shamatha que está fazendo, então você vai cultivar qual é o objeto de shamatha que você vai fazendo, a prática. É repousar na quietude da consciência e no movimento da mente, ou é o foco aí na respiração? Então a gente volta para o foco da prática. Depende da prática que você está fazendo, entende? Ah, verdade. Você volta para a prática que você está fazendo. Pode ser que seja cultivando a atenção plena à respiração, porque é aquela que melhor naquele momento você sentiu o que você está fazendo. Você entende, que você domina, que lhe traz benefício. Aí você, se é uma prática de shamatha, entende? Aí depende da prática que você está fazendo, você volta para a prática. Se a gente está fazendo as práticas do Dzogchen, a gente está repousando na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências. Então, a gente volta para a quietude da consciência em meio, a gente descola a consciência que se moveu que as aparências arrastaram. A consciência foi arrastada, ela se identificou com os conteúdos daquele pensamento. Ela não estava mais aqui, ela estava já viajando lá na praia, tomando banho de mar. Nossa, achei ótima essa explicação, assim, diferenciando a mente da consciência. Muito, muito legal. Maravilha. Caiu a ficha para você, né? Agora sim. Maravilha, maravilha. Maravilha. É isso. Então tá, queridos. Então vamos fazer nossas preces para encerrar hoje. Deixa eu achar, peraí, só um minutinho. Deixa eu achar as preces que estão aqui camufladinhas. Deixa eu pegar elas aqui. Ok. Então, vamos dedicar os nossos méritos desse nosso encontro com o Jack Kornfield, com o Nankai Norbu Rinpoche, com o Buda. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas.
que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres. Sonandi Dancheze Pani Donene Pedra Nampanjishin Que Gana Chibalon do Pai Se Pet Soledro Adroashu. Peço de longa vida à Sociedade Dalai Lama, nosso Buda que irradia os ensinamentos maravilhosos pelo mundo, que tocou o coração de Lama Santa, de Lama Long Wallace. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrirawe kowe jinkansu pandan dewa malujoe ne chires yuan tenzin gyatsue jape kauje bardo tenchu. Peço longa vida ao Lama Long Wallace e a todos os nossos lamas. Tempa tuando je chanchen da gil kun sanji pema karai tenzin que buja pe tempa dan ze trinidad sin do seu wadze takudrula jampe chachen Paqueus Andramenantendir Sikyam Alawola Sizedrapa Ikebuchempos Apetendiuchi Zanlinti Daki Panuchu Sugil Tenio Tabur Zepam Lopon Kiki Kutsezetrim Gedro Contampelando Tripas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prezo para a preservação dos ensinamentos do John Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a grande tradição... eu vou aqui logo para cá. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Então, é isso. Boa noite. Obrigada pela participarmos, estudarmos juntos aqui. Deixa eu só encerrar aqui a gravação. Obrigada, Flor.